Mas o problema é não tem onde, não tem onde respirar. É. Boa noite a todos. Para que possamos dar início aos trabalhos legislativos para a 14ª sessão ordinária do terceiro ano legislativo da 14ª legislatura, solicito ao primeiro secretário que faça chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Abrozin, presente. Fredens Correia Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Presente. Oswaldo Barbosa. Presente. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Havendo o número legal, invocando a proteção divina, declaro aberta a presente sessão. Coloque em votação as atas da 12ª sessão ordinária, 8ª sessão extraordinária e 10ª sessão extraordinária. Estão em votação. Os que forem favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura dos ofícios recebidos. Comunicado do Ministério da Educação sobre liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Telegramas do Ministério da Saúde, referente à liberação de recurso financeiro do Fundo Nacional de Saúde. Congresso Nacional. Relação da liberação de recursos do Orçamento da União destinado ao município de Ourinhos de janeiro a março deste ano. Câmara Municipal de Rio Claro encaminha cópia de requerimento da Kelly de Lidade, cuja proposta manifesta repúdio à medida provisória número 353/2007 e ao decreto número 6018/2007. Convite da Secretaria Municipal de Educação convida os senhores vereadores para a aula inaugural do curso de Educação Fiscal, a ser realizado no dia 10 de maio, às 19h30, no anfiteatro do Centro de Referência ao Ensino Fundamental. Senhor presidente, os ofícios foram lidos. Os ofícios que acabam de ser lidos ficarão à disposição dos senhores vereadores na Secretaria da Casa. Comunico aos senhores vereadores que foram apresentadas à mesa as seguintes matérias. Projeto de lei número 33/2007, do vereador Edivaldo Luciabel, que dispõe sobre reciclagem e utilização de material reciclado no âmbito da administração pública municipal e da outras providências. Projeto de lei número 34/2007, do vereador Edivaldo Luciabel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de fornecimento gratuito de água potável pelas danceterias, salões de dança e estabelecimentos similares aos seus frequentadores. Projeto de lei complementar número 22/2007, do senhor prefeito municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Sena e Sena Extintores Limitada, ME, e da outras providências. As matérias anunciadas serão encaminhadas às comissões competentes para elaboração dos respectivos pareceres, conforme preceitua o regimento interno. Solicito que o primeiro secretário proceda à leitura dos requerimentos apresentados à mesa. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel, 300/07. Requer informações sobre a possibilidade de se criar o Sistema Municipal de Registro de Câncer. 301/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar o programa Vamos Combinar. Requerimentos do vereador Hélio Migliari Filho. 302/07. Requer informações sobre o repasse de verbas do Fundeb, Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica,
ao município de Ourinhos, no período de janeiro a abril de 2007. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel. 303/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar o programa Pro Meninas. 304/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se realizar parceria com instituições de ensino superior e com a VOA, CCO, visando apoiar declarantes isentos do imposto de renda. Requerimento do vereador Faués Salmem. 305/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar um posto policial no Jardim Santa Fé 2. Requerimentos do vereador Edivaldo Luciabel. 306/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se implantar em Ourinhos o programa de residências inclusivas. 307/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Fundo Municipal de Desenvolvimento Solidário. 308/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se criar o Conselho Municipal de Inclusão Digital. 309/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se construir um tanque de assoreamento ao lado do Lago do Parque de Exposição Olavo Ferreira de Sá. 310/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se instalar bicicletários em ponto estratégico da cidade. 311/07. Requer informações a respeito da possibilidade de se tornar obrigatória a presença de desfibriladores cardíacos em todos os eventos esportivos oficiais do município. Senhor presidente, todos os requerimentos foram lidos. Os requerimentos lidos serão apreciados no presente expediente. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das indicações apresentadas à mesa. Indicação número 223 e número 224/2007, de autoria do vereador Hélio Milhari Filho. Indica a necessidade de se efetuar a pavimentação asfáltica no prolongamento da Avenida Feodor Gurtovenko, Distrito Industrial Oriente More. Indica a necessidade de implantação de redutores de velocidade, lombadas, na Avenida Vitalina Marcusso, Jardim das Paineiras. Indicações de números 225 a 234/2007, todas de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Indica a necessidade de se providenciar a operação tapa-buracos na rua Dr. Roberto Abraão Abujanra, entre os números 345 e 355, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se providenciar a operação tapa-buracos na rua José Pedroso, próximo ao número 276, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento das ruas Alberto Mora e João Gardim, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento da rua Vicente do Amaral com a Avenida Dr. Altino Arantes. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento das ruas Hermínia de Jesus Madeira e José Justino de Carvalho. Indica a necessidade de se realizar poda de árvore na rua Lino Beleze, em frente à delegacia seccional. Indica a necessidade de se notificar proprietário de construção inacabada na rua Sidney Benedito de Oliveira, próximo ao número 203, para que providencie o fechamento do terreno. Solicita a operação tapa-buracos na rua Marcelo Caldara, entre os números 84 e 104, Parque Minas Gerais. Solicita a operação tapa-buracos na rua José do Patrocínio, entre os números 395 e 688, Parque Minas Gerais. Solicita a erradicação de árvore existente na rua 7 de setembro, próximo ao número 1032.
Indicações de números 235 a 235/2007, todos de autoria do vereador Edivaldo Sabel. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, devagar, na Avenida Gastão Vidigal, nas imediações da Igreja Nossa Senhora do Vagão Queimado. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento da rua Sidney Benedito de Oliveira, com a rua João Vilar Pérez, Jardim Estoril. Indica a necessidade de se notificar o proprietário do imóvel situado na rua Lindo Beleze, próximo ao número 220, para que proceda a limpeza do passeio público. Indica a necessidade de se notificar o proprietário dos imóveis situados na rua João Vilar Pérez, do número 332 a 404, para que proceda a limpeza do passeio público. Solicita poda de árvore existente na rua Benedito Fernandes Cury, de frente ao número 110, Jardim Matilde. Indicação de número 240/2007, de autoria do vereador Hélio Milhares Filho. Solicita a implantação de creche para atendimento do conjunto habitacional professora Helena Braz Vendramini. Indicação número 241/2007, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. Indica a necessidade de colocação de placa denominativa na rua Benedita Fernandes Cury, Jardim Matilde. Indicações de número 242 a 249/2007, todas de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Indica a necessidade de se programar a operação tapa-buracos entre os números 118 e 138 da rua Nilson Gaspar, Parque de Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento das ruas Gonçalves Ledo e Marechal Cândido Mariano da Silva Rondon, Parque de Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, em ambos os lados, no cruzamento das ruas Lindo Beleze e João Vilar Pérez, Jardim Estoril. Indica a necessidade de se efetuar pintura de solo, parada obrigatória, na esquina das ruas João Vilar Pérez e Sidney Benedito de Oliveira, Jardim Estoril. Indica a necessidade de se notificar o proprietário do imóvel, próximo ao número 220 da rua João Vilar Pérez, Jardim Estoril, para que efetue a limpeza do passeio público. Indica a necessidade de se notificar o proprietário do imóvel situado no número dos 408 da rua João Vilar Pérez, Jardim Estoril, para que efetue a limpeza do passeio público. Solicita a operação tapa-buracos na rua Augusto Menezes Costa, próximo ao número 11, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento da rua Benedito Fernandes Cury com a rua do Expedicionário. Indicações de número 250 a 257, todas de autoria do vereador Edivaldo Luciabel. Indica a necessidade de se notificar o proprietário do imóvel situado na rua Lino Beleze, ao lado da delegacia seccional, para que proceda a limpeza do passeio público. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buracos na rua Orlando Azevedo, próximo ao número 120, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento da rua Alberto Mori com a rua Altamiro Pinheiro, Parque Minas Gerais. Indica a necessidade de se implantar sinalização de solo, parada obrigatória, no cruzamento da rua Governador Armando Salles com a Avenida Gastão Vidigal, ambos os lados. Indica a necessidade de poda de árvore na rua Sidney Benedito de Oliveira, de frente ao número 204, Jardim Estoril. Indica a necessidade de se realizar a operação tapa-buracos, no cruzamento da rua Hermínia Jesus Madeira com a rua José Justino Carvalho, Jardim Matilde. Solicita a operação tapa-buracos na rua João Vilar Pérez, em frente ao número 404. Indica a necessidade de se reforçar pintura de solo, parada obrigatória, na esquina das ruas João Vilar Pérez e Hermínia Jesus Madeira. Indicação no número 258/2007, de autoria do vereador Hélio Milhares Filho. Indica a necessidade de providenciar junto ao Banco Santander Banespa em defesa do funcionalismo municipal, no sentido de se disponibilizar cédulas de menor valor nos caixas de autoatendimento. Indicação número 259/2007, de autoria do vereador Hélio Milhares Filho. Solicita a implantação de redutores de velocidade lombadas na Avenida Feodor Gurtovenco, Distrito Industrial Oriente Moro. Senhor presidente, lida todas as indicações.
As indicações que acabam de ser lidas serão encaminhadas a quem de direito para as providências que solicitam. Solicito ao segundo secretário que proceda à leitura das moções apresentadas. Moção número 618/2007, de autoria do vereador José Roberto Nunes. De congratulações à equipe da Zílio Pão de Açúcar pela conquista do segundo lugar do 4º torneio Esperidião Curo de Futebol, promovido pelo Sindicato dos Empregados no Comércio de Ourinhos, em comemoração ao 1º de maio dos comerciários. Moções de números 619 e 621/2007, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De pesar pelo falecimento do senhor Jair de Souza, da senhora Maria Ângela de Pisol, do senhor Sebastião Feliz Correia. Moção número 622/2007, de autoria do vereador Oswaldo Barbosa. De congratulações pelo transcurso do Dia do Ferroviário, comemorado em 30 de abril. Moção número 623/2007, de autoria do vereador Fredens Correia Leite. De congratulações à TV Tem, pelo seu 4º aniversário, comemorado em 6 de maio. Moção número 624/2007, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De congratulações à JOP Moda Básica, pelo seu 5º aniversário, comemorado em 2 de maio. Moções de número 625 e 626/2007, de autoria do vereador José Roberto Nunes. De congratulações aos sindicatos dos empregados no comércio de Ourinhos, pela realização do 4º torneio Prefeito Esperidião Curo de Futebol, em comemoração ao 1º de maio dos comerciários. De congratulações ao atleta Márcio Jorge Pedroso, da equipe da Doriana Confecções, pela conquista do troféu de melhor goleiro no 4º torneio Prefeito Esperidião Curo de Futebol. Moção número 627/2007, de autoria do vereador José Claudinei Messias. De congratulações ao SESI pela homenagem prestada ao Dia do Jornalista e ao Dia do Ferroviário. Moção número 628/2007, de autoria do vereador Silvonei Rodrigues. De congratulações à Associação de Moradores de Bairro do Conjunto Habitacional Caiuá, pela realização do 2º torneio de futsal. Moções do número 629 e 630/2007, todas de autoria do vereador José Claudinei Messias. De congratulações à Associação da Terceira Idade de Ourinhos, por mais um ano de atividade. De congratulações à MODEV e aos líderes da Câmara dos Deputados, pelo objetivo na inclusão da ordem do dia da PEC 333/2004. Moções de número 631 e 632/2007, da autoria do vereador José Roberto Nunes. De congratulações ao atleta Rodrigo Cáceres, da equipe da Zílio Pão de Açúcar, pela conquista do troféu de artilheiro do 4º torneio Prefeito Esperidião Curo de Futebol. De congratulações a Oromac Engen Vidros, pela conquista do 3º lugar no 4º torneio Prefeito Esperidião Curo de Futebol, promovido pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Ourinhos, em comemoração ao 1º de maio dos comerciários. Moção número 633/2007, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De pesar pelo falecimento do senhor Otávio Frias de Oliveira, publisher do Grupo Folha. Moções de número 634 e 635/2007, de autoria do vereador José Claudinei Messias. De apoio ao projeto de lei número 418/2007, do deputado federal Márcio França. De congratulações ao Conselho Municipal do Idoso, pela posse da nova diretoria. Moções de número 636 e 637, de autoria do vereador Edivaldo Sabel. De pesar pelo falecimento da senhora Elvira Gidete Rossignoli e da senhora Amália Madalena Carnaval Brandão. Moção de número 638/2007, de autoria do vereador José Roberto Nunes. De congratulações à equipe da Doriana Confecções pela conquista do 1º lugar do 4º torneio Prefeito Esperidião Curo de Futebol, promovido pelo Sindicato dos Empregados do Comércio de Ourinhos, em comemoração ao 1º de maio dos comerciários. Senhor presidente, lido todas as moções. As moções de congratulações lidas serão deliberadas no presente expediente, enquanto que as de pesar encontram-se aprovadas regimentalmente. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura de requerimento de urgência apresentado. Requerimento número 312/2007. Assunto: requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 22/2007.
Senhor presidente, requer à mesa, nos termos regimentais e ouvido o douto plenário, seja apreciado em regime de urgência especial de votação o projeto de lei complementar número 22/2007, de procedência do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Sena e Sena Extintores Limitada, ME, e da outras providências. Justificativa. O objetivo do presente projeto de lei complementar é a de proporcionar a ampliação das atividades da empresa em questão, possibilitando novos postos de trabalho e maior arrecadação para o município. Diante disso, e por se tratar de matéria de grande importância, solicitamos dos nobres pares que sobredito projeto seja apreciado em regime de urgência especial de votação. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007. Vereador Oswaldo Barbosa, subscrito por demais vereadores. O requerimento de urgência lido será apreciado na ordem do dia. Não havendo mais matérias a serem lidas, coloco em discussão... Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Edivaldo Luciabel. Senhor presidente, eu requeiro à mesa ouvido plenário que os requerimentos e também as moções sejam discutidos e votados de forma globalizada, salvo algum destaque a ser solicitado por qualquer dos senhores vereadores. Atendendo a questão de ordem do vereador Edivaldo Luciabel, coloca em deliberação do plenário a proposta do vereador. Está em votação. Os favoráveis à solicitação do vereador permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto os senhores vereadores se alguma matéria a ser destacada para discussão e votação. Não havendo pedido de destaque, coloca em discussão os requerimentos de números 300 a 311/2007 e as moções de números 618, 622, 632, 634, 635 e 638/2007. Estão em discussão. Não havendo quem queira se manifestar, estão em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há orador inscrito para uso da tribuna no expediente. Vereador Silvanei Rodrigues. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, o que traz aqui é sobre a limpeza da cidade no que se refere à Secretaria de Serviços Urbanos, onde nós aqui, de pronto, reconhecemos o seu trabalho, e a forma que foi adotada para que os terrenos particulares não fossem limpados pela Prefeitura Municipal. Nós entendemos, nós aprovamos lei aqui, várias, que se cobrasse o imposto mais caro desses terrenos e assim por diante. Mas o que nós não podemos aceitar em algumas situações são que a população paga por o terreno do seu lado, ser do particular, e a prefeitura, mesmo nós reconhecendo que está intensificando a fiscalização, mas a prefeitura tem que ter um meio, uma forma de limpar esse terreno para que a população daquele bairro não passe por esse problema e cobra desses terrenos. Por quê? Há dia nós estamos vendo aqui um requerimento na Câmara, se não me falha, do vereador Vadinho, sobre a antiga Sambra. E os vereadores ali naquela região estão pagando por esse problema. É todo quanto é tipo de bicho, rato e por mais. E a prefeitura notifica uma vez, duas vezes, três vezes. Tudo bem que chega a ser multada essas pessoas, mas o prazo é muito longo. O prazo são muito longos e a população acaba pagando por esses problemas desses terrenos, pessoas que talvez não são nem daqui da cidade. Então a prefeitura tem que ser imediato, limpar esses terrenos, que está causando esses problemas em alguns bairros, e mandar a cobrança num sentido, uma forma que a prefeitura tem seu jeito de fazer. Mas a população não pode pagar porque se não encontrou, notificou uma, duas vezes e a pessoa não limpou o terreno. Eu dei um exemplo aqui, porque eu vi no requerimento, e pessoas dali também me procuraram, e o requerimento acho que é do vereador Vadinho mesmo, sobre ali na Sambra. Então, e a gente passa e está sujo. Então a prefeitura tem que arrumar uma forma de limpar e aí cobrar do dono para que a população não pague por aqueles problemas. Uma parte, vereador.
Obrigado, vereador. É interessante, e gostaria até que Vossa Excelência, inclusive com o auxílio de alguns dos nossos vereadores, pudéssemos fazer um anteprojeto e mandar para o prefeito para disciplinar realmente essa matéria, que é de muita importância. Obrigado, vereador. Então, para que a população não pague, nós precisávamos, através da Câmara, arrumar uma solução para que seja resolvida essa questão. Outro problema, senhor presidente, que nós temos na nossa cidade, e eu já deixo claro que isso é de anos e vem se arrastando, um problema que um projeto que nós, por Vossa Excelência, acho que já fez no passado, há 3, 4 anos atrás, e fez-se uma parte e não fez-se o resto, que é a iluminação da nossa cidade. A população paga e paga caro por isso. Eu vou dar um exemplo, a Vila Soares e outros bairros, quantos bairros aqui na nossa cidade, que nós sofremos com a iluminação. Se nós saímos à noite das avenidas principais e entramos nesses bairros, nós vamos ver a dificuldade e o perigo que é de trânsito. Então, eu acho que se nós pegássemos um pouco do orçamento da prefeitura e destinasse à iluminação da cidade, poderia ter certeza que furto, acidente, nessa noite poderia estar sendo eliminado, porque a iluminação nos bairros da nossa cidade é muito precária e a população paga muito por isso e sofre muito com isso. Outro exemplo da Vila Soares, também moradores estão me procurando, são pontas de rua, são pequenas ruas que faltam ser asfaltadas, meia rua. Nós estamos entrando aqui em contato com a Prefeitura Municipal, através da sua secretaria, para resolver o problema daquela população, que são pedaços de ruas e está levando muito problema àquela população, senhor presidente. Muito obrigado. Consulte-se a mais orador inscrito. Vereador José Claudinei Messias. Com a palavra, o vereador José Claudinei Messias, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes e também que nos acompanha ao vivo pela internet e pela TV Câmara, boa noite. Senhor presidente, inicialmente gostaria de cumprimentar o jornal Gazeta Regional pela matéria com relação aos eucaliptos, que esclarece realmente. Agora, senhor presidente, a alegação de que parte dos eucaliptos da plantação pode ser retirada, nós estamos tendo acesso à defesa da família Jacinto Sá, não convence, excelência. Mesmo porque, segundo eles, teriam sido plantados eucaliptos antes da edição do plano diretor. Na região onde nós denunciamos foi depois. E depois da nossa denúncia, excelência, houve o plantio na região do Jardim Santos Dumont. Então mostra a falta de seriedade de quem está fazendo esses pronunciamentos. Com relação à preservação do meio ambiente, nós vivemos um momento difícil no mundo, onde predadores do meio ambiente desmataram simplesmente. Só que mais predador ainda é aquele que coloca uma espécie que não é nativa. Reflorestamento é recomposição da mata original. Recomposição do meio ambiente é plantar o que tinha aqui antigamente. Não plantar eucalipto. Então, discordo totalmente. E, mais, o projeto que é exigido, não pelo plano diretor, pelo Código de Postura do município, exigido por legislação federal, não foi apresentado. Foi apresentado bem depois. Então, excelência, mantemos o posicionamento, a população já se mobilizou, existe abaixo-assinados correndo em todos os cantos, a prefeitura está cumprindo o seu papel e quero elogiar o Pinha, né, pela seriedade com que ele está conduzindo esse assunto e o Poder Judiciário também já está agindo. Então, nós esperamos que firulas que sejam lançadas por aí não acabem mudando o foco do assunto. Então, descumpriu sim o plano diretor, está descumprindo, o plano diretor está vigente, plantou após a edição do plano diretor, então não adianta tentar enganar. E agora o próprio Jardim Santos Dumont passa por isso. Então, excelência, nós mantemos nosso posicionamento, estamos juntos essa semana no Poder Judiciário, ver qual a ação legal para que efetivamente se retire aquilo lá, não voltamos em nada atrás dos pronunciamentos feitos, e que se retire. Se há prejuízo, que seja prejuízo para o proprietário, que não respeita a lei. Não respeita a lei, não ama a cidade em que vive e não respeita o cidadão oriense. O poder público, a Câmara Municipal e o Poder Judiciário. Então, quem não faz esse respeito, ao menos se dê o respeito de retirar aquilo que fez errado. E que o prejuízo seja apenas para eles financeiro e não
para a população de Ourinhos na segurança e na preservação do meio ambiente. Excelência, nós temos que recompor as matas ciliares, recompor muito, mas com seriedade, não com chacotas, como o que foi dito pela família. Então, nós não concordamos e vamos continuar, sim, com a luta, que eu quero mais uma vez cumprimentar o Jornal Gazeta Regional por a matéria com a imparcialidade com que colocou. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Consulte-se mais orador inscrito. Vereador Faués Salmem. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, o papel do vereador é muito importante quando se refere e se trata da matéria levantada pelo vereador Esquilo. Realmente, vereador Esquilo, essa lei complementar, ela tem o número 863, Código de Postura, de 1967. 40 anos já se passaram. Está na hora realmente da gente ajudar o prefeito, porque o prefeito está com essa legislação e ele está aplicando a legislação que existe. Eu até me proponho, Excelência, a juntos fazermos um anteprojeto complementar para a gente mudar isso, dando maiores condições para que o senhor prefeito municipal possa fiscalizar e aplicar as penalidades possíveis. Eu só vim, Excelência, agradecer aqui ao tenente-coronel, comandante do batalhão da Polícia Militar, Daniel Cinto. Já disse na outra sessão, na sessão transata, pela maneira cordial e sensível pela qual nos recebeu, e principalmente porque é um assunto de muita importância, que envolve, então, a colocação de uma base da Polícia Militar, que deverá ser localizada já na rua Professor Maria José Ferreira, com a rua Haroldo Vara, para atender Jardim Santa Fé 1, 2, 3, 4, Jardim São Judas, Jardim das Panheiras, Nova Ourinhos e adjacências. Nós tivemos um contato telefônico com o gabinete havia acabado de falar com o tenente-coronel, e ele nos prometeu que para esse ano já tem condições de instalar e inaugurar. E eu quero, nesse instante, então, cumprimentar o esforço do seu chefe do gabinete, o senhor prefeito municipal, Toshio Misato, e do tenente-coronel Daniel Cinto. Muito obrigado, Excelência. Consulte-se mais orador inscrito. Vereador Hélio Migliari Filho. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, recentemente não, ano passado, de uma das vezes que fomos a Brasília, nós fomos ver um assunto específico sobre Santa Casa. Cirurgia cardíaca, repasse do SUS, aumento de cotas, mas nós fomos muito mal atendidos, porque não participávamos da época, e nem agora, do PT. Isso dá até uma saudade do Serra como ministro. Hoje, vendo o jornal, que saiu no final de semana, o Diário, Santa Casa de Ourinhos, uma dívida de 14 milhões e 300, arredondando. E quando nós falamos aqui, chegando de Brasília, que a situação da Santa Casa de Ourinhos, mesmo após a intervenção que houve pelo então prefeito Clauri, na época, talvez acho que era a melhor atitude que tinha que ser tomada, e ela de uma forma geral, melhorou as suas condições de trabalho e oferecendo melhor qualidade para toda a região, inclusive algumas cidades vizinhas do norte do Paraná. E aquilo que é repassado, então, do SUS, não consegue cobrir as despesas. E isso vai-se a cada ano piorando as nossas condições de trabalho e a qualidade que poderia ser melhor oferecida a uma população, certamente, entre 400 a 600 mil pessoas. A maior preocupação disso é que o SUS nem pensa em conversar ao aumento de verba em situações como a nossa, seja uma cota para cirurgia cardíaca, seja aumentar as nossas cotas de internações ou qualquer outra cota
no sentido de melhorar esse atendimento, quantidade de vagas, enfim. E quando eu falei de um tom, uma certa forma até irônico na época, o ano passado aqui, que visite a Santa Casa antes que feche, não no teor pleno da palavra, mas, e não quero dizer que isso vai acontecer, mas é preocupante, pois o repasse do SUS é o grande problema hoje para a sustentação da Santa Casa. E até então, um ex-prefeito vizinho de uma cidade vizinha, quando aqui comentei que nós atendimos toda a região, e ele até foi, de certa forma, indelicado, porque talvez ele nunca teve a vontade de cuidar da população dele, e era mais fácil colocar numa ambulância e trazer para Ourinhos do que montar um pronto-socorro na cidade dele. Ele falou que as cidades vizinhas contribuíam muito à Santa Casa. Até hoje eu não vi dinheiro de nenhuma cidade vizinha entrar nos cofres da Santa Casa. E quando se coloca esse assunto em pauta, ou tenta chamar os prefeitos, os senhores secretários das cidades vizinhas, para que se possa coordenar um processo de consórcio, todo mundo foge. É muito mais fácil falar sobre trilho de trens, é muito mais fácil falar sobre construções de depósitos de arroz nas cidades vizinhas, é muito mais fácil falar sobre pedágio, que estão irregulares, mas quando nós falamos sobre Santa Casa, não só daqui de Ourinhos, como de uma forma geral, das cidades que assim têm as suas Santa Casa, como o assunto é complexo, e hoje, essa comissão de gestores externos que estão lá tomando conta do que é a complexidade do SUS, essa complexidade que demora muitos anos, inclusive para quem é do ramo, de entender, vejam que começa a tomar uma atitude diferenciada no sentido que não dar a sua opinião porque ainda não entende. Mas, quando se comenta a Santa Casa, ou a ampliação da Santa Casa, que não vai suportar o crescimento próprio populacional da nossa região, com uma Santa Casa de 120 leitos, 130 leitos, oferecendo um trabalho para essas 600 mil pessoas, ninguém quer conversar. Seja em São Paulo, seja aqui mesmo em Ourinhos, seja com os prefeitos da região, os secretários da região, e mesmo chegando a Brasília. Ninguém quer investir 50 milhões numa Santa Casa moderna aqui em Ourinhos. Mas também nenhum político da região sustenta essa ideia de ir lá para Brasília e ficar nessa possível situação. Se continuar nessa despesa, em torno de 1 milhão a 1 milhão e 300 de dívida por ano, se quando assumiu esse governo, independente do que foi feito em governos anteriores, esqueça isso aí, nós temos que pagar essa dívida. Se continuar nessa avalanche de despesa de dívidas, realmente eu não sei ao qual o benefício que nós vamos poder dar no futuro à população que assim precisar da Santa Casa. Pois não, vereador. Eu estou nesta Casa de Leis há 35 anos, 20 dos quais tentando fazer seu consórcio. Nunca teve receptividade. O problema é que a Santa Casa não pode se negar a atender sob pena de omissão, de socorro, aquele problema penal e tal. Mas tinha que haver alguma coisa para mexer com a responsabilidade dos prefeitos regionais, porque do jeito que está, é um saco sem fundo. Nós temos, Vossa Excelência me disse, 700, 800 atendimentos diários, muitas vezes, 12 mil no ano, né? Quer dizer, é uma coisa fantástica. E tudo descarrega na Santa Casa do local, e é a população oriense que paga os ônus dessa afluência de cidadãos das outras regiões. Então, a gente precisaria debater isso com profundidade para tentar fazer com que realmente as coisas ficassem colocadas nos seus devidos lugares. A Santa Casa teria um percentual para recebimento, né, acima do qual não se poderia aceitar, porque não há condições humanas para poder aceitar qualquer paciente da região. Agradeço a sua parte, nobre vereador Salmin, mas é exatamente isso. Se a história de uma pessoa tão capacitada como o senhor, que está
nessa vida política há tantos anos. E é testemunha viva disso, que há 20 anos ou mais tentamos fazer isso e não conseguimos. Eu não sei, pois a progressão geométrica da própria população, eu tenho medo que não teremos condições mínimas necessárias no futuro próximo de dar um atendimento de capacidade para quem assim precisar dentro do ambiente da Santa Casa. Pois não, vereador? O senhor levantou esse assunto. Eu disse que deveria haver a necessidade de uma mobilização geral de toda a sociedade oriense. Eu acho que, se não envolver a classe política, os clubes de serviço, toda a sociedade, associações de bairros, sindicatos, eu acho que nós temos que fazer uma grande mobilização para começar, não é, a mostrar para o secretário de saúde, para o secretário estadual de saúde, fazer com que isso chegue a Brasília, mas de uma forma encorpada, não é? Com peso, não só peso político, mas peso de toda a sociedade. Então, eu acho que tem que haver isso. Se nós mobilizarmos todos os órgãos políticos, todos os grupos de serviço, sindicatos, associações, toda a sociedade, representante de todas as áreas da sociedade, porque toda a sociedade necessita do hospital. Então, nós temos que iniciarmos em Ourinhos com uma grande mobilização, partindo do hospital, que é o mais interessado, e aí sim, começar a envolver toda a sociedade, que aí nós vamos começar a envolver os prefeitos da região, nós vamos envolver os órgãos estaduais e vamos chegar nos órgãos federais, não é, com um movimento grandioso. Porque, pelo que eu ouvi, que o vereador Salmen, que há mais de 30 anos, quer dizer, a coisa é levada, mas de uma maneira muito tímida, por um político, por um outro segmento, mas não de uma forma encorpada. Então, eu acho que nós temos que fazer uma grande mobilização para que isso chegue, e chegue alto ao Ministério da Saúde. Agradeço a sua parte, nobre vereador. E só para concluir, era exatamente isso que eu ia propor. Só nos resta essa atitude, a mobilização plena de uma sociedade, para que nós possamos ter menos ou melhor condições de um atendimento pleno no futuro. Serei isso, senhor presidente. Muito obrigado. Com a palavra, o vereador Salim Mata, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, senhora vereadora. Senhor presidente, a ideia da palavra nesta noite é uma forma mais simples de raciocínio, de que nós trabalhamos um tempo enorme no sentido de discutir a segurança no município. E agora, senhor presidente, deslumbra-se uma oportunidade muito grande, com interesse de uma instituição do porte do Batalhão de Polícia de Ourinhos em fazer a sua descentralização. Aqui foi proposto e dito pelo vereador Flávio Salmen da ideia de se levar isso para a região do Jardim Santa Fé 2 e os bairros adjacentes. Nós trouxemos a ideia na reunião passada e apresentamos um requerimento que o prefeito pense na oportunidade de fazer uma doação de aproximadamente 600 metros quadrados aqui na região da Vila Musa, Jardim Itamaraty, Pacheco Chaves e os bairros adjacentes ali, inclusive incluindo a Coab, que é uma região densamente povoada, com uma tendência de crescer a sua população de uma forma, assim, mais ou menos alarmante, dadas as oportunidades lá que tem para a construção de casas e residências. Então, senhor presidente, eu só quero reforçar essa ideia aqui hoje, no sentido de que a Câmara também se engaje nessa questão e levarmos ao senhor prefeito essa nossa preocupação de que essa ideia do batalhão, ela é essencial para aquele projeto que nós já imaginamos no passado, fazer as bases, e que lá não seria só uma base, seria um centro de atividade importante do batalhão.
Então, essa é uma ideia. Senhor presidente, eu só gostaria de fazer só uma citação, que isso tudo que foi levantado pelo vereador Hélio Migliari é uma realidade. Nós temos grande dificuldade de ação na área da saúde em razão da grande dificuldade que o governo central, o governo federal, que é o grande patrão da saúde pública brasileira, tem no sentido de organizar o sistema de assistência à saúde. Ele trouxe todo para si e não sabe como distribuir. E faz de uma forma anômala, pegajosa, até nojenta, porque imaginar que uma refeição de R$2 ou R$3 pode ser oferecida a um paciente com boa qualidade e serviço médico no custo que é oferecido. Para hospitais que não atingem alguns itens a mais, passa a ser ridículo. Nós falamos, às vezes, das prefeituras regionais, mas nós sabemos que as prefeituras regionais não têm arrecadação. Então, por isso que os prefeitos fogem realmente. Eles não têm arrecadação. Eles não têm nível de complexidade no seu hospital, só operam um apendicite e mais alguma besteirinha. Quer dizer, então o custo operacional deles passa a ser reduzido. E tornaram, na gestão plena, o nosso hospital como referência de uma grande região de 11 municípios. É um absurdo, senhor presidente. Fazer o que se fez e oferecer uma média de 600 a 700 mil reais como oferta de prestação de serviço no hospital, quando ele tem 1.300.000 de despesa. Então, senhor presidente, é uma questão muito discreta para se raciocinar, porque é simples. A matemática é verdadeira. Agora, e a solução? Vamos bater de novo, vamos dizer que a Santa Casa vai outra vez entrar em falência, vamos tumultuar a população? O problema existe. O problema é que o nosso hospital não consegue aumentar a sua categoria. Foi trazido aqui o centro de cardiologia, não se dá o habite-se para ele trabalhar. Safadeza, senhor presidente. Porque vai beneficiar o serviço de outra cidade, que tem influência política, sei lá eu. Não tem consenso nesta área, senhor presidente, quando o país não tem ordem, não tem regra, não tem moral e não tem ética. Senhor presidente, muito obrigado por tudo. Com a palavra, o vereador Edivaldo Luciabel, 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, pessoas que nos assistem, imprensa. Gostaria também, senhor presidente, de parabenizar o vereador Silvonei pela colocação com relação à notificação dos terrenos, e se notifica, e a população fica aguardando aí um posicionamento da administração para que os terrenos não continuem sujos. Então, a colocação do vereador Foia Salmen, bem-vinda, e eu tenho certeza que essa casa estará tomando as providências para que se resolva o mais rápido possível. E também gostaria de colocar, senhor presidente, que estamos tendo dificuldade com relação à troca de lâmpadas em nossa cidade. A partir do momento da vinda da CPFL, parece que a coisa parou um pouco e nós estamos pedindo para a administração, através do engenheiro Toshio Misato, senhor prefeito municipal, para que acerte um acordo aí, para que continue acontecendo as trocas, para que a nossa população não fique no escuro, como está acontecendo, e inúmeras reivindicações têm chego até este vereador, eu creio que é a casa, e é importante se tomar uma posição. Pois não, excelência. Até porque, nessa questão de lâmpadas apagadas, em se tratando de lâmpadas de domínio da empresa concessionária, nós estamos pagando, o povo está pagando essa conta. Se a lâmpada está apagada, não quer dizer que o povo não está pagando aquilo lá, porque é por previsão. E isso tem que ter uma ação pesada do Poder Executivo no sentido de resolver e cobrar a concessionária. Obrigado. Isso. O que foi colocado também na noite de hoje, senhor presidente, pelo vereador Dr. Hélio Migliari, com relação à Santa Casa, quando nós estivemos, a comissão formada nessa casa, para verificar horário de médico, atendimento, quando nós estivemos com a secretária de saúde, nós observamos que a secretária de saúde ela tinha uma reunião agendada, e parece que isso vai virar rotina, onde todos os secretários de saúde da nossa região estariam vindo se reunir em nossa cidade
para discutir a saúde. E um dos itens da pauta, senhor presidente, era justamente isso, a vinda da região toda para a nossa Santa Casa, e se falava em consórcio. Isso, como foi bem colocado pelo vereador Foé Salmem, já há mais de 15, 20 anos que estamos também pedindo, reivindicando e nada é feito. É necessário, sim, que aconteça o que o vereador José Roberto Nunes acaba de colocar, o envolvimento de toda a sociedade, para que possamos colocar um ponto final. Não é possível deixar a nossa população, a população de Ourinhos, padecendo, e nós observando aí ambulâncias de todos os outros municípios, não se pode negar também o atendimento. Mas enquanto outros municípios vêm para a nossa Santa Casa, a nossa população está padecendo e é necessário, sim, acontecer alguma coisa. Mas, senhor presidente, o que nos traz na tribuna na noite de hoje, e nós gostaríamos de parabenizar o SESI de Ourinhos. O SESI de Ourinhos está promovendo os JOIs, que é os Jogos Industriais do SESI. Nós que estamos acompanhando, nós que gostamos de esporte, nós que estamos aqui fazendo várias reivindicações aqui dentro do município para que ocorram disputas, campeonatos, e quando nós observamos que aqui existe uma organização, o SESI, fazendo campeonatos de futebol de salão, de futebol suíço, de futebol de campo. Estamos observando aqui também mais 26 modalidades, envolvendo todas as indústrias, não só de Ourinhos, como da nossa região. Nós ficamos contentes, senhor presidente. Existe aqui algumas reivindicações que nós fizemos aqui para a nossa Secretaria de Esporte. Nós estamos aqui vendo torneio de truco, torneio de pesca, campeonato de queda de braço, campeonato de tiro ao alvo, nós estamos vendo aqui corrida de rua, 3.000 metros, 5.000 metros. Então, isso movimenta. No dia que aconteceu os Jogos do Comerciários também, nós estávamos ali na esquina, observando o movimento das equipes descendo para participar deste campeonato, e nós estávamos vendo um movimento em frente ao SESI, senhor presidente. Então, nós gostaríamos de parabenizar toda a equipe do SESI, o SESI que abre as portas para todas as indústrias, trazendo o esporte para os nossos orienses. Então, fica aqui os nossos agradecimentos a toda a direção do SESI, a todas as pessoas que estão colaborando, principalmente os professores de Educação Física, que fazem desse evento o grande acontecimento da nossa região. Muito obrigado. Consulta-se mais vereador. Vereador Flávio, 2 minutos. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa presente. Senhor presidente, o vereador Silvanei Rodrigues veio a essa tribuna hoje e colocou alguns problemas que estão ocorrendo na nossa cidade que realmente tem que ter uma solução. Os proprietários que não limpam seus terrenos, na verdade, são especuladores. Na verdade, são pessoas que têm interesse em ganhar dinheiro na cidade e deixa a cidade na situação que está. Porque aquele munícipe que tem um terreno apenas, ele vai e cuida do seu terreno. Então, na verdade, a administração municipal, através da Secretaria de Serviços Urbanos, que está fazendo um excelente trabalho, mas nessa parte está ficando, de uma certa forma, deixando a desejar, não a Secretaria, mas de atuar essas pessoas responsáveis que estão deixando a nossa cidade com um aspecto feio, principalmente em muitos bairros da nossa cidade. A gente tem andado, a gente tem visto, e muitos terrenos que a gente tem procurado proprietários, por incrível que pareça, não são de Ourinhos. São de cidades da região, são de São Paulo, ou muitos até fazem muito tempo que não pagam seus impostos. E isso vem ocorrendo, não é dessa administração, é de várias administrações. Outro assunto também é a questão de calçadas e muretas. Já existe legislação a respeito do assunto. E esses proprietários não têm o interesse de fazer mureta, de fazer o calçado, deixar a cidade mais bonita. Isso seria muito
importante para a nossa cidade. Não só a Secretaria de Obra, Secretaria de Serviços Urbanos, está fazendo o seu trabalho, está fazendo bem, mas só que deixa uma situação muito difícil não atuar, não fiscalizar essas questões desses proprietários. Secretaria de Obras, também é outra secretaria que está fazendo um excelente trabalho também, senhor presidente. Estive reunido no mês passado com o prefeito municipal e levei para eles algumas reivindicações. E uma delas foi o calçamento das vielas do Itajubi, que a gente já vem fazendo requerimentos, indicações durante anos, desde a gestão passada. E o prefeito, a gente mostrou a dificuldade que é daqueles moradores, o que eles estavam enfrentando, questão de pessoas suspeitas no local, usando drogas, pessoas que até atos ilícitos ali, como sexo, ocorriam naquelas vielas. O prefeito determinou, a gente passando isso para o prefeito, essa situação que se encontrava, o prefeito determinou do secretário de obras que fosse tomada uma atitude e fizesse o calçamento. As vielas, foram feito o calçamento das vielas semana passada, a população está contente, mas só que o que está faltando agora, e a gente já conversou com o prefeito a respeito disso, é a questão da iluminação das vielas. Fazendo isso, realmente a vila ali, o bairro ali vai ter um outro aspecto. É a melhora de qualidade de vida da população, com mais segurança. Isso é muito importante para a nossa população, senhor presidente. Então é isso que eu queria passar, senhor presidente. É um assunto muito importante, parece que é uma coisa fácil de se resolver, mas durante anos e anos não está sendo resolvido. E agora a gente, através dessa casa aqui, vamos encaminhar para o prefeito algumas sugestões que isso seja resolvido. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de resolução apresentado. Projeto de resolução número 3/2007. Dispõe sobre a dilação do prazo de funcionamento de comissão de assuntos relevantes. A Câmara Municipal de Ourinhos, nos termos do dispositivo da Lei Orgânica do Município, decreta, artigo 1º, fica prorrogado em 30 dias o prazo estabelecido no parágrafo único do artigo 1º da Resolução número 2, de 3 de abril de 2007, que estende o prazo de comissão de assuntos relevantes destinado a avaliar a defasagem salarial e a jornada de trabalho da categoria médica na rede pública de saúde do município. É a consequência disso no atendimento à população oriense, que foi criada por intermédio da Resolução número 1/2007. Parágrafo único. A legislação que trata o capítulo será contada a partir do dia 8 de maio de 2007. Artigo 2º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2007, vereador Faués Salmen. Justificativa. O prazo inicialmente estabelecido, embora já ampliado, não será suficiente para que possamos ouvir os vários segmentos da comunidade, que serão de suma importância para nossos trabalhos. Também é de ressaltar que o relatório a ser elaborado pela comissão deverá conter dados que possam, de maneira definitiva, contribuir para o grave problema que afeta diretamente a comunidade. Pelo exposto, espero poder contar com a acolhida favorável. Coloco-me à disposição para demais esclarecimentos que, porventura, forem necessários. Sala das Sessões, em 2 de maio de 2007, Faués Salmen. A matéria apresentada será discutida e votada na ordem do dia. Não havendo mais orador inscrito para o expediente, pela ordem, vereador Salmen. Senhor presidente, existe um projeto de urgência
e eu gostaria que Vossa Excelência continuasse com a sessão, dispensando-se o intervalo regimental. Coloca em deliberação do plenário a solicitação do vereador. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se levantem. Aprovado. Aceito pelo plenário a continuidade dos trabalhos. Solicito ao primeiro secretário que proceda a nova chamada dos senhores vereadores para a verificação do quórum regimental. Edivaldo Luciabel. Presente. Faués Salmem. Flávio Luiz Abrosini, presente. Fredes Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo o número legal, estamos na ordem do dia e, de imediato, passamos à deliberação do requerimento de urgência lido. Coloco em discussão o requerimento número 312/2007, de autoria desta presidência, que requer urgência especial de votação ao projeto de lei complementar número 22/2007, do senhor prefeito municipal, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Sena e Sena Extintores Limitada ME e da outras providências. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicita ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim, os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Abrosini, sim. Fredes Corrêa Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 votos favoráveis. Aprovado. Aprovado o requerimento de urgência, nomeio o vereador Frednesco Corrêa Leite para atuar como relator especial ao projeto. Suspenda a sessão para o espaço de tempo necessário à elaboração do respectivo parecer. Reaberta a sessão, solicito ao primeiro secretário que faça leitura do parecer. Parecer do relator especial ao projeto de lei complementar número 22/2007. Senhor presidente, após analisar a matéria supra, procedente do chefe do Executivo, que autoriza a concessão de direito real de uso e posterior doação de imóvel a favor da empresa Sena e Sena Extintores Limitada ME e da outras providências, declaro nada a ter a opor quanto que me foi dado a opinar. Sendo, portanto, favorável meu parecer, salvo melhor juízo. Sala das Sessões, em 7 de maio de 2007, relator Fredes Corrêa Leite. Com parecer favorável, coloco em discussão o projeto de lei complementar número 22/2007.
Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Solicito ao primeiro secretário que faça chamada de votação. Os favoráveis digam sim e os contrários digam não. Edivaldo Luciabel. Faués Salmem. Flávio Luiz Abrozin, sim. Fredis Correia Leite. Hélio Migliari Filho. José Claudinei Messias. José Roberto Nunes. Oswaldo Barbosa. Salim Mata. Silvonei Rodrigues. Terezinha Paixão Bueno. Senhor presidente, 11 votos favoráveis. Aprovado. Coloca em discussão o projeto de resolução número 3/2007, de autoria do vereador Faués Salmem. Dispõe sobre a dilação do prazo de funcionamento de comissão de assuntos relevantes, destinada a avaliar a defasagem salarial e a jornada de trabalho da categoria médica na rede pública de saúde do município e a consequência disto no atendimento à população oriense. Está em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, coloca em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários queiram se levantar. Aprovado. Consulto o primeiro secretário se há algum orador inscrito para explicação pessoal. Vereador Silvonei Rodrigues. Com a palavra, vereador, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público, imprensa presente. Senhor presidente, eu queria aqui parabenizar o vereador Flávio Luiz Abrozin, que realmente estive andando no Itajubi, Colorado, e ali hoje as vielas se encontram calçadas. Hoje, viela na nossa cidade, todas as vielas da nossa cidade, muitos bairros da nossa cidade, sofrem com problema de viela. A viela sem calçado e sem iluminação é um sofrimento para a população. Vários bairros que nós andamos em Ourinhos, nós encontramos viela com problema. Uma das maiores reclamações da população são as vielas por o estado que se encontra, sem iluminação e sem calçado. Não é seguro para a população. Outra coisa que chama muita atenção, se nós andarmos na rua, no horário das crianças para a escola, quando se falta calçada e mureta, nós estamos vendo as crianças saem da calçada e vêm para a rua. Pessoas idosas, crianças, veja o perigo. Então, nós precisamos, a administração pública precisa olhar para esse lado e ver essas condições, como o vereador Flávio Luiz Abrozin usou aqui, outros vereadores também, para que nós possamos chegar numa conclusão que a nossa cidade é uma cidade grande. E sendo assim, nós pensando que nós somos uma cidade grande e precisamos reorganizar muita coisa na nossa cidade, essa seria uma das coisas. E só funciona quando se dói no bolso. E eu acho que é assim que o nosso legislativo sempre pautou, naquilo que é bom para a população, e nós vamos estar avaliando aqui entre todos os vereadores, para que nós possamos, em breve, estar resolvendo também essas questões, e principalmente essa iluminação que nós vamos estar cobrando sempre aqui a população. Muito obrigado. Com a palavra, vereador Faués Salmem, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, eu acredito que a atuação da Câmara Municipal nesse período da nova legislatura, vai transformar o prefeito Toshio Misato num dos maiores responsáveis pelo atendimento às reivindicações do povo. São legislações de 30, 40 anos que estão sendo levantadas agora, que estão sendo corrigidas. São distorções que existem, que estão sendo avisadas das distorções, e o prefeito corrigindo na medida do possível. Nós temos uma expectativa da trazida de várias, duas das quais para esse ano e as outras duas para meados do ano que vem, que poderá revolucionar o mundo industrial e dar um boom que nós estamos esperando há muitos e muitos anos. Por isso nós temos que enaltecer o trabalho do senhor prefeito municipal. Tem feito um trabalho incansável, com reuniões seguidas, Curitiba, Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, e agora acaba realmente de concretizar o anseio da nossa população, que é o de ter novas indústrias, com a possibilidade, como consequência, aliás, de novos empregos e de novo desenvolvimento. Eu acredito que o governo Toshio, ainda falta mais um ano e meio, marcará uma época indelével na inteligência e na memória do nosso povo. Tudo aquilo que aqui se pede, o prefeito
atende e vive sanando legislação retrógrada, antiquada, muito velha, que já não acompanhou a evolução dos usos e dos costumes do nosso povo. A sociedade evolui a cada dia, a cada momento. E tem que existir realmente um prefeito municipal com a vivência, a inteligência do Toshio Misato, para poder entender e poder realmente solucionar esses problemas todos. É o caso da viela, o caso da iluminação, o caso das indústrias, caso do asfaltamento, problema de solução da água, o grande, extraordinário projeto da revolução administrativa, agora, recentemente, o reajuste dos seus servidores públicos. Então, nós temos que também fazer com que a população sinta a vontade indômita do prefeito e da Câmara Municipal em juntos procurar trazer a Ourinhos para a sua realidade, que é uma cidade que ultrapassa 100 mil habitantes, que daqui a pouco já estará à altura dos 150 mil habitantes. Quero agradecer, portanto, a esses atendimentos e louvar a população por ter eleito o prefeito Toshio Misato num momento tão importante desses aspectos que vão trazer Ourinhos como uma das cidades da economia, talvez entre as 10 maiores do Brasil. Muito obrigado, senhor prefeito. Com a palavra, o vereador Messias, por 10 minutos. Senhor presidente, nobres pares, público e imprensa aqui presentes. Senhor presidente, fazer um comentário com relação às vielas. Eu acho que foi um crime, lá no passado, permitir que loteamentos, inclusive de interesse social, como é o caso do Itajubi, permitissem as vielas. Para se ganhar espaço, economizar na abertura de ruas, criam-se as vielas. Então, resolve, entre aspas, um problema e cria um problema social muito grande. Quem mora ao lado da viela sabe disso. Então, nós acompanhamos aí, e são loteamentos antigos, nas proximidades da FAP, ali também há uma reclamação muito grande, e conversando há pouco com o vereador José Roberto Nunes, que representa essa casa, junto ao Executivo, para discutir esses assuntos, até foi colocado de um possível investimento, né, um loteamento pequeno, mas que com ruas, com quadras muito longas, que inviabilizariam, criariam o problema com a segurança. Então, senhor presidente, eu acho que isso aí é uma página virada na história de Ourinhos. Então, nós esperamos que nunca mais, nem se tente protocolizar junto à administração, um pedido para se habilitar um loteamento com a viela. Então, que haja bom senso por parte dos loteadores, em que pese hoje, acho que nem ser permitido mais isso, de não se promover mais loteamentos com essa famigerada viela. Mas fica o problema de gestões anteriores, onde há efetivamente as vielas. É uma herança que as administrações todas herdaram. Não é culpa desse ou daquele prefeito, mas de um passado não muito distante. Ourinhos é uma cidade nova. Então, até uma vez, fiz a sugestão de se acabar com a viela, dividir o terreno ao meio ali, cada proprietário ficar com uma parte, porque é foco de banditismo. Se coloca iluminação, como existem várias vielas iluminadas, os vândalos vão lá e destroem essa iluminação pública. Felizmente, agora, com esse calçamento do Itajubi, se não me falha a memória, foi feito um asfaltamento, então é melhor do que se simplesmente calçar. Então, a durabilidade é maior. Mas o ideal seria que se pudesse extingui-las. Sabemos que iria criar um problema de quadras maiores, mas, com certeza, o benefício seria maior. Mas, como eu disse, é uma herança ruim, herdada, e que cabe ao prefeito aí estar administrando, e parabenizar o vereador Flávio, sabemos da luta dele por esse assunto aí, todos aqueles bairros. Parabéns, vereador, eu acho que é uma recompensa muito grande. Esperamos que, com a iluminação, possa haver efetivamente aí concretizado o sonho dos moradores e que os próprios moradores zelar pela iluminação. Não adianta colocar lá e os vândalos quebrarem, ou colocar uma grade, alguma coisa nessa iluminação para evitar que os vândalos a destruam. Gostaria também de dizer aqui, excelência, cumprimentar o prefeito pela ida a Brasília semana passada, onde houve uma audiência com o ministro dos Transportes, e parece que agora o trevo da BR-153 sai. Então, nós vamos aqui estar evitando os esforços, manifestando o apoio realmente, e que o ministro seja sensível. Porque o ano passado, quando ele esteve aqui, excelência, para assinar
a autorização para a execução do projeto do contorno ferroviário, foi convidado pela imprensa, foi instigado, inclusive, por estudantes da FIU que lá estavam, para que fosse conhecer o trevo. A van, e aqui fica uma crítica construtiva à assessoria, aos dirigentes do próprio partido, que podiam ter havido mais empenho para que o ministro fosse pela Raposo Tavares e fizesse o trevo. O percurso não mudaria muito, Excelência, mas ele sentiria no local o caos que é aquele trevo, o perigo que é aquele trevo. E uma vergonha, Excelência, já está indo para 10 anos que começaram as obras da duplicação da rodovia Raposo Tavares. Então, uma duplicação que necessita hoje de manutenção, fala-se inclusive em pedágios, que já está deteriorada pelo uso, e aquele gigante jogado lá, aquele trevo que houve um início, houve problemas com a empresa vencedora da licitação, mas nós não nos lideramos, não tem problema isso aí para nós, não é problema nosso. O que nós, enquanto munícipes, enquanto cidadãos, queremos é que a obra saia. Então, cumprimentar o prefeito Toshio, cumprimentar o deputado Milton Monte, que é da região, que esteve lá, agendou, participou efetivamente, foi uma promessa dele e ele está cumprindo. Então, cumprimentar o deputado Milton Monte, deixar registrado nos anais dessa casa, um reconhecimento pelo trabalho dele e que, se houver alguma coisa que nós possamos fazer para ajudar nesse momento, nós estamos à disposição. É o que eu tinha a dizer, Excelência. Obrigado. Não havendo mais orador inscrito, comunico que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 14 de maio, segunda-feira, às 19 horas. Agradeço a proteção divina e a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão ordinária.